Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e o crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que queres? Ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: Podemos. Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares, aqueles os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, dia 28, nesta quarta-feira da segunda semana da Quaresma, nós temos aqui esse texto que Jesus, quando está caminhando para Jerusalém, ele aproveita na caminhada para ensinar aos seus 12 discípulos. Jesus aqui continua naquela linha da humildade, só que hoje ele vai falar de algo muito importante e que, sem dúvida alguma, queridos irmãos, torna a nossa vida de discípulo de Jesus muito mais leve. E nós vamos entender isso no Evangelho. Então, mas antes disso, Jesus começa a falar da sua paixão. Olha, o Filho do Homem, nós estamos indo para Jerusalém e vai acontecer isso, isso e isso comigo. Vão me bater, vão me flagelar, vão me condenar, vão levantar falso testemunho contra mim e vão me matar numa cruz. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então Jesus aqui, primeiramente, ele prepara o coração dos seus discípulos para aquilo que aconteceria. E é importante dizer isso porque Deus ele não realiza nada sem antes ele comunicar aos seus servos e seus amigos. Todo aquele que é amigo de Deus, Deus ele abre o seu coração e ele revela os seus segredos mais ocultos, mas somente para aqueles que são íntimos de Jesus. Então Jesus aqui, na intimidade com os seus, ele chama seus discípulos e ele diz o que vai acontecer. Mas é interessante que nesse interim, nesse meio tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu, que é Salomé, ela exatamente vai fazer um pedido a Jesus que coloque os seus 2 filhos, que era Tiago e João, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. E Jesus diz para ela: olha, não depende de mim, esses lugares já estão destinados. Vocês poderão beber do meu cálice? Jesus está falando do martírio. Jesus está falando de tudo que passaria os discípulos dele. E ele diz: nós podemos. E de fato passaram. São João não viveu o martírio de sangue em si mesmo, mas ele também viveu o martírio, chamado de martírio branco. Foi perseguido, foi preso na ilha de Patmos, proibido de tantas coisas.
Ele também viveu um outro tipo de martírio, mas também viveu. São Tiago já viveu o martírio de sangue mesmo, né? Mas veja, e aí Jesus então chega no coração do texto desse evangelho de hoje, que ele aproveita de tudo isso para dar uma mensagem muito importante para nós. Ele diz, olha, os chefes da nação e aqueles que têm autoridade, eles governam o povo com braço de ferro, oprimindo o povo. E nós vemos isso no mundo de hoje, né? A gente olha para o mundo e a gente vê que o mundo hoje está movido pela ganância, está movido pelo ter, está movido pela cobiça, e em nome de ser os primeiros, ser os melhores, se pisam nas pessoas, se faz qualquer tipo de coisa para poder ganhar fama, ganhar prestígio, ganhar os primeiros lugares. Jesus já dizia no evangelho de ontem a respeito disso, né? Que isso é uma atitude dos fariseus, que gostam dos primeiros lugares, serem saudados nas praças públicas. E ele está dizendo hoje que entre nós, ou seja, essa palavra de Deus, ela é atualizada hoje na nossa vida. Jesus está dizendo então, olha, entre você, meu filho, minha filha, não deve ser assim. Aquele que quiser ser grande, seja aquele que serve. Olha aqui, que coisa maravilhosa. E aí Jesus encerra o evangelho de hoje dizendo algo que é extraordinário. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus irmãos, e desculpa, mas eu preciso dizer isso, né? Muitas realidades não aconteceram ainda de melhora, de curas, de libertações, de paz nas nossas famílias, porque nós ainda não entendemos o espírito evangélico desse texto que nós acabamos de ler. Nós não entendemos ainda o que é ser discípulo de Jesus de verdade. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizer assim, né? Eu vou fazer isso pelaquela pessoa? Eu não vou, ele não tá nem aí, ele não quer saber, né? Ou pior, né? Ele não pode fazer nada por mim. Mas não se trata disso. Se trata aquilo que São Francisco de Assis entendeu como ninguém, e ele disse: há mais alegria em dar do que de receber. Há mais alegria em servir do que ser servido. Há uma cura enorme no nosso coração quando nós entendemos essa palavra e quando nós simplesmente damos a nossa vida por causa das outras pessoas. Aqui está o segredo. Quer ser grande? Doe a sua vida pelos outros. E mais ainda, não só pelos que são os seus, não só pelos que Deus te constituiu, mas por aqueles e todos aqueles que o Espírito Santo colocar em vossas vidas. Essa é a beleza evangélica, essa é a beleza do Evangelho, há mais alegria em servir. Quantas vezes nós colocamos N situações para servir? Nós colocamos quantos empecilhos para servir? Certa vez disseram a Jesus, né? Mestre, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai, deixa primeiro eu fazer isso, deixa primeiro eu fazer aquilo. Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Veja, o discipulado de Cristo, ele envolve isso, uma doação de vida completa. E aqui, como não lembrar de Dom Bosco, né? Aquele que gastou a vida por causa dos outros. Ele gastou a sua vida, ele se desgastou por causa do outro. Isso aqui é o segredo de tudo, do que é de verdade ser um discípulo de Jesus. É entender que o Filho do Homem não veio para ser servido. Ou seja, o servo não é maior do que o Senhor. Se Jesus não veio para ser servido, se eu sou discípulo dele, eu também não tenho que esperar recompensas humanas. Quantos irmãos nossos estão fazendo as coisas na igreja esperando reconhecimento, esperando que dê tapinhas nas costas e diz muito bem, que coisa maravilhosa, mas nós como cristãos não temos que esperar isso.
Nós não temos que esperar que o nosso padre nos elogie, nós não temos que esperar que o nosso coordenador nos elogie, nós não temos que esperar que as pessoas nos elogiem e que nos papariquem. Não! Nós precisamos simplesmente lembrar daquela palavra: somos servos inúteis, nós fizemos aquilo que deveríamos fazer. Quantas pessoas às vezes ficam magoadas porque se doaram no serviço de Deus, se doaram na igreja, fizeram coisas e não receberam um agradecimento. Ora, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se você está esperando esse agradecimento e se por acaso você recebeu, eu digo para você aquilo que está no Evangelho: você já recebeu a sua recompensa. Deus não tem mais nada a te dar. Você já foi recompensado pelos homens, mas a recompensa de Deus, essa é muito melhor e essa é muito maior do que qualquer recompensa humana. Porque Ele, o próprio Deus, Ele quer nos recompensar. Então nós não temos que estar esperando reconhecimento humano, nós não temos que estar esperando agradecimento humano, porque há mais alegria em dar do que receber. Quantas vezes a gente ouve dos irmãos, dizer assim: nossa, eu fiz tanto pelo aquele irmão e foi incapaz de um único agradecimento. Ele foi incapaz de, quando eu precisei, na época que eu precisei, eu fiz tanto por ele e ele não fez nada por mim. A gente espera essa troca, esse reconhecimento humano. E quantas amizades são baseadas nisso? Em troca. Eu faço porque ele vai fazer por mim. Quantas amizades são baseadas em interesse? Pelaquilo que você pode favorecer, pelaquilo que você pode proporcionar. Esse não é o espírito cristão. Há mais alegria em dar do que receber. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.